A Audi mal chegou e já enfrenta um problema que pode comprometer toda a temporada. E não é falta de velocidade, é algo muito mais perigoso: confiabilidade. Porque o que aconteceu com a Audi nas primeiras corridas de 2026 não foi só um erro isolado, foi um efeito em cadeia que começou nos bastidores e explodiu na pista. E o fim de semana em Miami deixou isso ainda mais claro. Tudo começou bem. Na sprint, Gabriel Bortoleto mostrou o ritmo, colocando o carro em uma posição competitiva. Parecia um daqueles momentos em que a equipe finalmente encaixa. Mas aí veio o primeiro golpe: desclassificação. Uma infração técnica, pressão de ar de admissão fora do limite. E aqui é um detalhe importante: não foi algo que deu vantagem real, mas na Fórmula 1, regra é regra. E quando você está construindo um projeto do zero, esse tipo de erro não é só uma penalidade, é um sinal de falta de maturidade operacional. E isso pesa. Mas o pior ainda estava por vir. Do outro lado da garagem, Nico Hülkenberg nem conseguiu largar na sprint. Um incêndio no carro simplesmente tirou ele da corrida antes mesmo das luzes apagarem. E se fosse só isso, já era preocupante, mas não foi. No domingo, quando parecia que poderia finalmente ter uma corrida limpa, outro problema. Dessa vez, superaquecimento na unidade de potência. Abandono de novo. E é aqui que a situação começa a ficar séria de verdade. Porque não estamos falando de um único defeito repetido, estamos falando de problemas diferentes em sequência. Erro técnico igual a desclassificação. Falha mecânica, não largou. Problema térmico, abandono. Isso não é azar, isso é um sistema que ainda não está pronto. E o próprio Alan McNish deixou isso claro, mesmo tentando aliviar a situação. Ele chamou os problemas de frustrante, mas nas entrelinhas o recado é outro: a Audi ainda está aprendendo, enquanto outras equipes já operam com muito mais estabilidade. E faz sentido. Enquanto rivais têm anos e até décadas de desenvolvimento contínuo, a Audi está basicamente acelerando um projeto novo dentro de um ambiente extremamente complexo. E na Fórmula 1, confiabilidade não é detalhe, é base. Sem ela, nada funciona. Porque pensa comigo, se o carro quebrar, você não coleta dados. Se você não coletar dados, não evolui. E se não evoluir, você vai ficar para trás. E esse é o verdadeiro efeito dominó, e talvez o mais preocupante nem seja o que já aconteceu, mas o impacto disso daqui para frente. Porque enquanto a Audi tenta resolver problemas básicos de confiabilidade, outras equipes já estão desenvolvendo performance. Ou seja, o gap pode começar a crescer, e rápido. McNish até tentou contextualizar, dizendo que outros fabricantes também enfrentam dificuldades com a unidade de potência. Mas aí existe uma diferença importante. Outros erram ajustando detalhes. Já a Audi ainda está tentando estabilizar o básico, e isso muda completamente o nível do problema. Agora, existe um ponto positivo. A equipe sabe exatamente onde precisa focar. Confiabilidade virou prioridade número 1. Sem isso, não existe evolução. Sem isso, não existe resultado. E sem isso, não existe projeto vencedor. Agora a pergunta que fica é simples: a Audi vai conseguir resolver isso a tempo? Ou 2026 vai virar um ano de aprendizado caro? Porque na Fórmula 1, você pode até começar atrás, mas não pode ficar parado atrás. E agora, a Audi corre contra o tempo.